Olá galera da oficina, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou professor de produção de texto dos 6º e 7º anos do ensino fundamental. Vou falar com vocês hoje um pouco sobre a relação entre mitologia e literatura. Essa relação pode parecer muito normal e até mesmo um pouco óbvia no início, mas a gente vai ver que não é bem assim. Normalmente a gente reconhece, hoje em dia, as lendas e mitos que fazem parte das principais mitologias do mundo, como a grega e a romana, como estando presentes em muitos livros que a gente encontra em livraria, em biblioteca, até mesmo inspirando alguns filmes do cinema e da televisão. Mas se a gente retomar a origem da mitologia, a gente vai ver que as duas coisas, mitologia e literatura, estavam bem separadas e com uma diferença grande entre elas. A mitologia, como vocês já devem ter ouvido falar, ela tem uma origem popular e era transmitida por narrativas orais, passadas de boca em boca, de geração em geração. E isso fazia com que fosse muito difícil recuperar a versão original de uma lenda. Todas as narrativas mitológicas foram transmitidas dessa forma. Por isso que existe tanta diversidade de versões sobre aquelas narrativas. A literatura, por outro lado, ela é a arte da palavra escrita. Ela depende do texto em seu formato físico para existir. E com a existência do texto num suporte físico, permite que a gente associe a um autor e a uma versão original. Tanto que o autor muitas vezes é tão celebrado quanto a própria história que ele contou. É super valorizado na literatura a figura do autor, o seu estilo, a sua maneira de contar e o conjunto das suas obras, tanto quanto a história de um livro apenas. Então a gente tem essa distinção muito bem feita entre uma mitologia, que é uma narrativa oral, e a literatura, que depende de um suporte escrito e está totalmente associada à ideia de um autor. Eu vou falar com vocês então sobre 4 obras literárias que têm tudo a ver com mitologia, mas são, sobretudo, obras que existem com um texto original que pode ser lido até hoje e são uma versão bem particular das histórias que compõem a mitologia, principalmente de Grécia e de Roma. As duas primeiras que eu vou falar, elas mantêm uma relação entre si. Foram escritas pelo mesmo autor, que se chama Homero, na Grécia, no século 8 a.C., então entre o ano 800 e 900 a.C. Uma delas se chama a Ilíada e outra se chama a Odisseia. E eu tenho certeza que todo mundo já deve ter ouvido falar nessas histórias e nos personagens delas, porque elas tratam do fim da Guerra de Troia, na Ilíada, e do retorno de um dos guerreiros que participaram dessa guerra, que é a Odisseia. A primeira delas é a Ilíada e conta a história dos últimos anos da Guerra de Troia entre gregos e troianos. E conta o famoso episódio do cavalo de Troia, em que os gregos fingem uma rendição, criam um suposto presente para o rei de Troia, na forma de um gigantesco cavalo de madeira, mas naquele cavalo estavam escondidos os soldados gregos que finalmente conseguiram derrotar os soldados de Troia quando eles já estavam comemorando a vitória na guerra. A segunda obra se chama Odisseia e conta a longa viagem de retorno de um desses gregos que lutaram na guerra de Troia, que se chama Odisseu, ou na versão latina, ou se você preferir versão romana, se chama Ulisses. Ulisses ele demorou 10 anos para voltar para casa depois da Guerra de Troia. Ele enfrentou todo tipo de perigo mandado pelos deuses e outras criaturas que ele teve que enfrentar ao longo da viagem, antes de conseguir retornar para sua terra, onde ele também era rei, e salvar o seu país e o seu trono de outros homens que desejavam tomar o lugar dele. Essas duas histórias, a Ilíada e a Odisseia, elas foram escritas por um grande poeta grego chamado Homero e são consideradas as histórias, as narrativas literárias mais antigas do Ocidente que se tem notícia. Nenhuma outra história da literatura se preservou até os nossos tempos como ficou preservado tanto a Ilíada quanto a Odisseia.
Porém, a Ilíada e a Odisseia, elas não foram necessariamente escritas, mas elas foram compostas para serem declamadas, quer dizer, ditas em voz alta, muitas vezes de memória, por poetas cantadores que faziam isso acompanhados de instrumentos musicais. A gente deve lembrar que nem todo mundo era alfabetizado naquela época. Para esse texto ficar mais fácil de ser memorizado, ele era feito na forma de poesia, com um esquema de rimas e um ritmo dado pela métrica, pelo tamanho do verso, para que a memorização fosse mais fácil. Só alguns séculos depois, alguém reuniu todos esses versos na versão que a gente conhece hoje do texto e, mesmo assim, atribuiu àquele que era considerado o autor original. Por isso que a gente consegue identificar a figura do Homero como o autor da Ilíada e da Odisseia. Mais ou menos uns 6 ou 7 séculos depois, já no Império Romano, um outro poeta chamado Virgílio fez, a pedido do imperador romano, uma nova história, uma nova narrativa envolvendo deuses e os fatos da Guerra de Troia. Esse novo poema se chama A Eneida e conta como o soldado troiano Enéas escapou da Guerra de Troia e viria a ser o fundador da cidade de Roma. Para quem conhece aquela lenda dos irmãos Rômulo e Remo, que teriam fundado Roma, nessa versão da lenda, criada pelo poeta Virgílio, Rômulo e Remo seriam filhos de uma descendente de Enéas com o próprio deus Marte da mitologia. Marte, vocês lembram, é o deus da guerra dos romanos. Nessa história, Virgílio, amando do imperador romano, ele faz uma grande manobra retórica para dizer basicamente o seguinte: os romanos são um povo destinado à grandeza porque estão no mesmo patamar dos heróis que lutaram a Guerra de Troia, que era reconhecida até então como o maior conflito de toda a história, tanto em termos factuais, históricos, para quem acreditava na veracidade da história, quanto na parte mitológica. Então, quando Virgílio diz que Roma é também consequência daquela guerra, quer dizer, ele está querendo dizer que o destino de Roma é tão grande quanto o dos heróis do passado que protagonizaram a Ilíada e a Odisseia. Por fim, mais de 1500 anos depois, em Portugal, um outro poeta chamado Luís de Camões faz algo semelhante envolvendo os deuses gregos e a história de Portugal. Na época, Portugal era uma grande potência econômica por causa das grandes navegações, tendo inclusive descoberto novos territórios, entre eles o Brasil, naquele mesmo século. Camões reconta a história de Portugal misturando essa história com elementos da mitologia, a mesma que foi usada tanto por Homero quanto por Virgílio. E mais uma vez, o procedimento, a intenção é o mesmo, é colocar Portugal no mesmo patamar dos grandes impérios da antiguidade e os personagens dessa história no mesmo patamar dos grandes heróis do passado. Esse livro de Camões se chama Os Lusíadas e é inclusive bastante requisitado nos vestibulares. Esses 4 textos literários de que eu falei, eles podem ser encontrados tanto na sua versão original, com a linguagem para adulto, como foi pensada originalmente pelo autor. Todos estão inclusive em domínio público, portanto, o exemplar em língua portuguesa dessa história, que é Os Lusíadas, ele pode ser facilmente encontrado sem custo nenhum na internet, mas também existem versões comentadas desse texto original e também as versões adaptadas para o público infantil e infanto-juvenil. Valeu, pessoal? Obrigado por participar desse papo. Não se esqueça de se inscrever no canal da oficina e acompanhar sempre novos conteúdos aqui no site.